Bem-vindos de volta ao canal Expedição Nefilim. Episódio 7. O julgamento de Alalu. Anu já estava de saída do planeta Terra quando Alalu se adiantou e o confrontou, exigindo que o acordo entre ambos fosse cumprido. Ou seja, ele exigia ser reconhecido como o Senhor da Terra por ter sido ele, e mais ninguém, que havia encontrado o ouro que estava salvando Nibiru. Além disso, ele comunicou que não estava disposto a renunciar ao trono de Nibiru, acusando Anu de compartilhar com seus filhos o que era seu por direito. O rei ficou sem palavras, e honrado que era, não lhe restou outra opção que não fosse despir-se, como rezam as tradições nibiruanas, e aceitar o novo desafio imposto por Alalu, para uma revanche em nova luta corporal. Assim, uma segunda vez eles lutaram. Agora uma luta ainda mais violenta. Contudo, Alalu tombou derrotado mais uma vez. Para confirmar seu poder em definitivo, Anu decidiu humilhar ainda mais Alalu, pisando sobre o seu peito, declarando-se o vencedor e único rei de Nibiru, condenando Alalu a viver exilado na terra para sempre. Alalu, fingindo ter aceitado a derrota, ouvia tudo, consumido pelo ódio e pelo desejo de vingança. E Anu distraiu-se enquanto falava. Foi o momento oportuno para Alalu aproveitar-se e lançar-se sobre ele, numa última e derradeira tentativa de vitória a qualquer custo, derrubando e ferindo Anu gravemente, arrancando-lhe as partes íntimas com uma dentada, como consta nas tabuletas. Sem dúvida alguma, um golpe baixo, vil e covarde, mas próprio de quem tem um desvio de caráter e é capaz de qualquer coisa pelo poder. Alalu foi imediatamente imobilizado e preso, sendo conduzido ao cárcere e depois a julgamento. Enki, por sua vez, utilizou-se de todo o seu conhecimento para salvar Anu da morte, e conseguiu. Porém, isso levou 3 longos dias e noites de dores e febres, até que o rei finalmente começou a dar sinais de recuperação. Durante este tempo, as providências para o julgamento de Alalu foram tomadas, e, segundo as leis de Nibiru, 7 juízes foram escolhidos para julgá-lo por seu ato vil. E quando raiou o 4º dia desde o atentado, o tribunal foi constituído. À direita de Anu, ainda debilitado mas firme, sentou-se Enki, enquanto Enlil sentou-se à sua esquerda. Observem que a disposição deste tribunal serviu de modelo para a formação dos tribunais instituídos pelos terrestres, o que denota a assimilação da cultura Anunnaki, onde temos um juiz, um acusador, o promotor, e a defesa. Esta formação também pode ter sido usada para a construção da famosa oração do Credo, especificamente na parte que diz: "Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos." Isso sugere mais uma pista da associação de Jesus com o clã de Enki, o que abordaremos em vídeos futuros. No entanto, se aqui cabe a narrativa de que Enki representa o bem por estar à direita de Deus,
então também cabe a narrativa de que Enlil, estando à esquerda, está do lado do coração de Anu. No fim das contas, tudo funciona como uma narrativa maniqueísta do bem contra o mal, escondendo a verdadeira história do passado da Terra. Para defender-se das acusações, Alalu deixou extravasar todo o seu ressentimento e inveja, reclamando que Enki ganhara o título de Senhor da Terra no seu lugar, o legítimo descobridor do novo planeta. Alegou também que Enlil tornou-se o herdeiro do trono de Nibiru, ganhando o direito de ser chamado Senhor do Comando da Missão Terra, quando ele é que era o verdadeiro rei de Nibiru. Sua aposta foi usar um vitimismo barato como estratégia, eximindo-se da responsabilidade, exaltando-se como o rei de Nibiru, mas, é claro, omitindo que só chegou a esta condição depois de criar uma rebelião e assassinar o rei anterior, para se autoproclamar governante, passando por cima da lei da semente. E omitiu também, convenientemente, que humilhou Anu por todo o tempo que governou Nibiru, tornando-o seu serviçal, ainda que o título de copeiro mor fosse um dos mais importantes, além de ter levado o planeta ao esgotamento por 9 chars, o equivalente a 32.400 anos da Terra. E em suas alegações finais, Alalu ainda tentou convencer a Assembleia que o justo seria concederem-lhe um perdão, em decorrência do ouro que ele havia descoberto, omitindo mais uma vez as exigências arrogantes que fizera contra os nibiruanos e contra Anu, chantageando-os e ameaçando-os, até que exigisse de Anu a aceitação de um novo combate, cujo resultado foi mais uma derrota justa. Alalu, inteligente que era, manipulava os fatos, reescrevendo-os de forma a retirar a má impressão do seu ataque traiçoeiro, quase culminando na morte de Anu, e de quebra tentou explorar emocionalmente a frustração de Enki, induzindo-o a ficar contra Anu e contra Enlil, por este ter ficado com Eridu, deixando para ele o distante Abzu e muito trabalho. As acusações que pesavam contra ele eram muito fortes. Enlil, muito bem fundamentado, mostrou a todos quem era Alalu e o que ele havia provocado em Nibiru, narrando o trágico episódio em que ele liderou a revolta contra o rei Lahma, quando invadiu o Palácio Real e com violência assassinou seus apoiadores, até perseguir o rei, que fugira para a torre para matá-lo em seguida, comprovando o seu caráter regicida. Enki, por sua vez, sabia que a defesa de seu sogro era muito difícil, e o máximo que podia fazer para abrandar a dor de sua esposa Damkina era tentar comutar uma pena capital através do exílio. Depois disso, a Assembleia com os 7 juízes, jurados, deliberou sobre qual a sentença iriam propor a Anu: matar ou prender Alalu perpetuamente. O rei então ponderou sobre as palavras de Enlil e de Enki e sobre as alternativas dadas pelos jurados, decidindo que a melhor sentença era condenar Alalu ao exílio para sempre em Marte. Algum tempo depois, e já recuperado, Anu decidiu que era hora de regressar a Nibiru, mas determinou que fizessem uma escala em Marte para deixarem por lá Alalu.
Um exílio que lhe custaria muito caro, pois só havia provisões para a primeira semana. Um lugar inóspito, sem companhia e sem qualquer possibilidade de deslocamento que não fosse a pé. Foi quando Anzu tomou uma decisão que surpreendeu a todos, pedindo para ficar com Alalu a fim de protegê-lo até que morresse, para que tivesse um fim digno, merecendo ser enterrado com as honras de um rei. Por causa dessa demonstração de lealdade, Anu nomeou Anzu como o Senhor de Marte. Observação: ao nos aprofundarmos sobre o destino do planeta vermelho e sobre quem lá estivera, talvez seja mais fácil compreendermos por que este planeta sempre esteve associado a algo ruim, a morada dos demônios e a tudo que foi construído nas narrativas religiosas ou nos filmes de ficção científica, onde os marcianos sempre pretendiam invadir, tomar ou destruir a Terra. E esta é a pista para que mais tarde os que acompanham os nossos vídeos compreendam por que Anzu também é parte da amálgama que dá forma à narrativa de Satanás, tanto quanto Alalu, Enki, Shamgas, Marduk e a Legião de Igigi. E é por isso que decidimos pelo novo formato de apresentação aqui no canal, apesar de tratar-se dos mesmos roteiros utilizados no antigo canal, que muita gente anda copiando em novos canais que falam deste tema. Fazemos isso porque queremos que todos apreendam o conteúdo, até criarem um senso crítico mais analítico, compreendendo todo o contexto e identificando quem aborda o assunto com conhecimento de causa e quem está apenas pegando carona para ganhar likes, iludindo as pessoas até devolverem-nas para uma nova Matrix. Assim, aos poucos explicaremos como cada um desses personagens emprestou uma parte de sua história de vida para que fossem criadas as narrativas do bem contra o mal, onde o mal nada mais é do que um opositor / adversário do deus Anunnaki que é adorado. Tão logo chegou em Nibiru, Anu ordenou que se criassem estações de passagem até a Terra, reunindo todos os planetas da nossa órbita em um grande reino. Ordenou também que se criasse um entreposto em Marte, para o armazenamento do ouro extraído da Terra, economizando o tempo que ele levaria para chegar até Nibiru. Isso nos dá a entender que os Anunnaki detêm o controle tanto de Nibiru quanto de todos os planetas do nosso sistema solar, inclusive a Terra. Por isso, fica difícil acreditar nas teorias que falam de outros extraterrestres interferindo na vida do nosso planeta. E também não foi à toa que Zeharia Sitchin deu destaque para esta passagem, bem como a indicação de que existem os chamados buracos de minhoca, ou atalhos, entre Nibiru e a Terra. Enki e Enlil ouviram e acataram as ordens de Anu, intensificando os trabalhos na Terra para o cumprimento dos prazos estabelecidos. Em Eridu, Enki nomeou Alaugar como seu supervisor, ocupando-se do Abzu, que, conforme dissemos no vídeo anterior, trata-se do que hoje se conhece por Namíbia, o país que fica no sudoeste da África e que ia até a parte sul, hoje o país que conhecemos como África do Sul.
E enquanto uma turma trata tudo isso como fantasia e faz um verdadeiro malabarismo para tentar desacreditar as tabuletas, a lista de reis sumérios, listada no prisma Weld Blundell, cita os reis da Suméria e de Larsa, por volta de 1800 a.C., onde Alalu, Alulim, figura como o primeiro rei e Alaugar como o segundo rei. A lista estende-se da dinastia sumeriana a dinastias estrangeiras, cujas listas dos reis babilônios e, posteriormente, a lista dos reis assírios eram bem parecidas. Ou seja, os relatos das tabuletas são comprovados pela arqueologia. Enki desenvolveu os projetos para novos equipamentos, pedindo que Nibiru providenciasse uma espécie de escavador de túneis, o que hoje se assemelharia ao tatu mecânico, com a propriedade de desgastar uma rocha ou perfurar o veio da terra. Ele também projetou retroescavadeiras e demais maquinários pesados, que seriam usados para as obras de construção de vias de acesso aos transportes subterrâneos, e que passariam por dentro dos túneis escavados na rocha e na terra, facilitando o trabalho de extração dos minérios do Abzu. Além disso, Enki fez também uma relação das necessidades que envolviam os assuntos relacionados à saúde e ao bem-estar dos Anunnaki que trabalhavam acima e abaixo da Terra, pois eles estavam sendo afetados pelas voltas aceleradas do nosso planeta em relação ao deles, com os rápidos ciclos do dia e da noite lhes causando vertigens, além do calor insuportável em regiões de pouca aragem e sombra, com o ar viciado embaixo da terra e com a escassez e pouca variedade de alimentos que ingeriam. A aversão ao calor e ao trabalho subterrâneo, somado à pele clara, provavelmente com tendência albina, pode ser o que facilita hoje a criação de narrativas especulativas, embora coerentes, de que os Anunnaki vivem dentro da Terra, em picos nevados ou na Antártida e no Ártico. Enquanto no Abzu, em que fazia seus preparativos para uma nova etapa da missão Terra, Enlil fiscalizava com a sua nave os trabalhos no Éden, tomando conta das montanhas e dos rios, medindo os vales e as planícies, procurando onde estabelecer um espaço-porto que eles chamavam de lugar de aterrissagem e que era próprio para as naves espaciais aterrissarem, estacionarem e decolarem. Na sua busca para a fundação deste espaço-porto, Enlil encontrou o lugar que ficava nas montanhas cobertas pela neve, na parte norte do Éden, hoje conhecido por Monte Hermon, uma montanha localizada na porção terminal sul da Cordilheira do Antilíbano, na fronteira Líbano-Síria, mas que também foi a antiga cidade da Fenícia, situada no Vale do Beca e que posteriormente se tornou uma colônia romana sob o comando do imperador Augusto. Do latim, Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus. A acrópole da cidade conserva até hoje importantes vestígios romanos e também foi chamada Heliópolis, Cidade do Sol, pelos gregos e romanos. Lá, entre os bosques de cedros, Enlil aplainou a superfície e mandou os Anunnaki construírem com as vigas de madeira e com as pedras megalíticas o lugar que sustentava a plataforma para as naves e uma morada para si, nomeando-a como a Morada do Topo Norte, uma obra incrível e de estrutura imperecível. Sem ter nenhuma pedra por perto, até hoje
É um mistério saber como as pedras com mais de 900 a 1.400 toneladas foram perfeitamente alinhadas, encaixadas e apoiadas entre 5 e 10 metros de altura, sobre outras pedras menores, formando a base do templo. Aliás, o formato e tamanho das pedras também é comparado com o Templo de Jerusalém, onde em seu centro e sobre uma rocha, também chamada Pedra Sagrada, estaria o Santo dos Santos, o local que, segundo narram as tabuletas, era ocupado pelos deuses Anunnaki, quando eles visitavam a Terra. Provavelmente, em 1 ou 2 chars, 3.600 a 7.200 anos terrestres, Nibiru preparou-se para enviar um novo carro celestial à Terra, igual ao que a gente está acostumado a ver em filmes de ficção científica, uma nave cargueira ou uma nave-mãe. E ele, o carro celestial, estava repleto de equipamentos, de naves espaciais menores, de maquinários projetados por Enki e com um grupo de mais 50 homens e também mulheres, essas treinadas em auxílios e cura, que haviam sido escolhidas e eram comandadas por Ninmah, a filha de Anu e meia-irmã de Enki e de Enlil. Ninmah, como já havíamos dito em vídeos anteriores, era uma cientista muito instruída no tratamento de cura de enfermidades e havia prestado muita atenção às queixas dos Anunnakis que estavam na Terra, preparando para eles soluções de cura para seus males e distúrbios. E aí podemos imaginar todo o conhecimento que ela possuía nas diversas áreas da medicina, que hoje conhecemos como convencional e alternativa. Na volta à Terra, Numgal foi o piloto escolhido para conduzir a nave, acatando as ordens de Anu, e ele parou em Marte. Ao desembarcarem, Ninmah foi ao encontro de Anzu, mas, para sua surpresa, ele estava à beira de um lago, sem se mover e aparentemente morto. Ela então tocou seu pescoço e seu punho, tentando perceber se havia pulsação. Sem sucesso, encostou seu ouvido em seu peito, a fim de ouvir as batidas do seu coração, e depois usou uma espécie de estetoscópio que tirou da sua bolsa para ter clareza. Como não ouviu nada, ou talvez tenha percebido que os batimentos estavam muito fracos, ela pegou um outro aparelho, semelhante a um desfibrilador de hoje em dia, e dirigiu-o sobre o corpo de Anzu por 60 vezes, até que ele abriu os olhos e moveu os lábios lentamente. Com muito cuidado, ela derramou água sobre o rosto de Anzu, tentando reanimá-lo, e umedeceu os lábios do moribundo comandante. Anzu ia respondendo aos poucos às perguntas que Ninmah fazia a ele. Então, foi a vez de colocar um alimento em sua boca, trazendo Anzu definitivamente da terra dos mortos. Já recuperado, mas ainda muito fraco, Anzu foi revelando detalhes sobre o fim de Alalu. Quando finalmente conseguiu pôr-se de pé, com a ajuda de Numgal e outro Anunnaki, pediu que Ninmah o acompanhasse até uma grande rocha, que se sobressaía e se elevava como uma montanha apontando para o céu. Recostado sobre uma pedra, Anzu contou que pouco depois de serem deixados em Marte, Alalu começou a se contorcer e a gritar de dor, cuspindo suas vísceras até perecer. Ao que parece, ter engolido as partes íntimas de Anu, junto com o sangue, ele acabou de alguma forma adoecendo. Observação: não ingerir sangue é uma proibição rígida para os enlilitas,
e pode ser considerada uma vertente civilizatória, que define que o sangue é a própria vida. E é por isso que antes de um elilita comer um pedaço de carne, ele deve assegurar-se que o alimento provém de um animal ou ave kasher, puro, conforme as leis Halachá, lei judaica, dadas por Ninurta no Monte Sinai. Mas isto não é o suficiente. A carne precisa ter todo o sangue removido, e para isso ela é mergulhada em água fria por meia hora e depois é cuidadosamente salgada em todos os lados. O sal drena todo o sangue para fora. Então, a carne é deixada com o sal por aproximadamente 1 hora, numa posição que permita ao sangue escoar, como numa tábua inclinada, sendo depois enxaguada, podendo ser preparada para consumo nesta hora. Todo o sangue que ainda permaneça na carne após ter sido imersa e salgada desta maneira pode ser consumido. Ainda no caso de consumir carne de boi, ovelha ou cabra, a Torá ordena mais uma lei. Certas partes gordas devem ser removidas antes que possamos comer a carne. Essas partes gordas proibidas são chamadas de shelev. Assim, após o animal ser abatido, um homem especialmente treinado é chamado para tirar toda a gordura proibida de se ingerir. E para isso, ele deve estudar as leis para saber qual gordura tirar e qual deve deixar para ser consumida. Todo este conhecimento está à disposição de todos, para que todos nós aprendamos a não envenenarmos e sobrecarregarmos os nossos órgãos. Depois disso, Anzu disse que encontrou uma cova dentro de uma grande rocha e que foi nesse lugar que ele ocultou o cadáver de Alalu, cobrindo a entrada com pedras. Ninmah, Nungal e os outros Anunnaki que os acompanhavam entraram nesse lugar e encontraram os restos mortais de Alalu. Então, houve silêncio por um tempo, em sinal de respeito. Depois, todos saíram e Nungal e os outros Anunnaki voltaram a cobrir a entrada da cova com as pedras. Ninmah deixou com Anzu 20 jovens Anunnaki, a fim de construírem o entreposto que fora determinado por Anu para que as naves espaciais da Terra carregassem o ouro que seria transportado até Nibiru. Depois disso, segundo a promessa de Anu, Ninmah nomeou Anzu o comandante de Marte, prometendo-lhe que centenas de outros Anunnaki fariam ali uma morada. Emocionado, Anzu agradeceu e prometeu fidelidade sem limites a Anu. Neste ponto, as tabuletas revelam que sobre a grande montanha rochosa eles esculpiram a imagem de Alalu com raios. Será que isso está relacionado com a imagem que foi enviada pela nave Viking 1 da NASA e que foi amplamente divulgada e mexeu para sempre com o imaginário popular depois de ter sido registrada no dia 25 de julho de 1976 numa região chamada Cydonia Mansai, no hemisfério norte do planeta vermelho? Ou seria isso apenas mais um caso de pareidolia, que é um fenômeno psicológico que envolve um estímulo vago e aleatório, geralmente associado a uma imagem ou som, que são percebidos como algo distinto e com significado? Por que será que, ao divulgar as imagens que mostravam um rosto humano, a NASA fez questão de abafar o caso, retornando a Marte somente em 1998, portanto, 22 anos depois, para mostrar que não havia nada lá? E se não havia nada lá,
por que retornaram em 2001, 2006 e novamente em 2020? Será mesmo que o rover Perseverance só quer preparar o terreno para um novo futuro mais ambicioso, trazendo terra e rochas de Marte pela primeira vez? Ou será que tudo isso é mais uma confirmação das tabuletas sumérias, que datam de 6.000 anos, foram encontradas há 200 anos, traduzidas há 100 anos e interpretadas por Zecharia Sitchin há mais de 40 anos? Seremos finalmente informados que há indícios de que houve vida em Marte, como registram as tabuletas? Não percam o próximo vídeo com mais esclarecimentos. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Torne-se um membro do canal, lembrando que para os membros do nível 4, grau 60, clã Anu, há vídeos exclusivos com material avançado sobre os Anunnaki. Também podem nos apoiar com um Pix, a chave está na descrição, ou pelo botão Valeu abaixo do vídeo, para que continuemos a trazer este conteúdo relevante àqueles que desejam acordar e a se libertar da Matrix. Todo o conteúdo narrativo deste canal é exclusivo, e os direitos autorais dos textos e roteiros pertencem ao roteirista Quito Mello. Portanto, cuidado com os canais que estão copiando o nosso material. É só aqui que vocês conseguirão ter suas perguntas respondidas com a profundidade de quem estuda a teoria dos antigos astronautas todos os dias.